rapaziada, eu sou o Luca Biliati e normalmente aqui no Traz Sua Visão eu trago um pouquinho sobre a minha opinião, as minhas críticas, as minhas reflexões sobre os animes que eu gosto, sobre as mangás que eu gosto, sobre as obras que eu gosto. E hoje, um dos momentos mais esperados desse ano, por mim, logicamente, eu vou falar sobre o novo filme de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, O Castelo Infinito. Eu assisti esse filme ontem à noite e queria agradecer especialmente ao meu bolso que me proporcionou essa experiência maravilhosa. Em breve, quem sabe, eu agradeço alguma marca, mas esse dia não é hoje. Então vamos lá, minha experiência com o filme. Eu postei semana passada, essa semana, meu vídeo sobre o que esperar desse filme. Postei na terça-feira, que foi o dia da pré-estreia pra influenciadores. Cara, eu tava com muita expectativa sobre o filme, eu tava esperando muita coisa, eu sabia o que ia acontecer já, por, enfim, vazamentos de lore e tudo mais, e por ter lido o mangá. Então eu sabia o que ia acontecer, e eu acertei até o momento que ia acontecer. Acaba realmente na luta do Akaza contra o Gyu e o Tanjiro, mas a gente chega lá. Então vamos lá, o que eu achei desse filme? Primeiramente, passando pra falar que spoilers estão chegando, não vou me conter aqui, vou falar sobre história, vou falar sobre tudo, então fique avisado que tem spoilers, fechou? Bom, o que eu achei do filme? Na hora que o filme começou, eu já fiquei meio... Porque a animação... Cara, a animação desse filme tá um bagulho de louco. Tá muito boa, tá muito boa. Eu achei assim... Eu normalmente critico um pouco a junção de 2D com 3D. Porque se não é bem feito, você fica tipo... Mano, vai ficar uma blaster. Mas nesse caso, ficou incrível a introdução com o Gyomei ali. O flashback com o Buyashiki. Então, cara, começou já com os dois pés no peito. Então, uma coisa que eu tava esperando muito, eu tava com expectativas altas zero sobre a animação. Essas expectativas não só foram alcançadas, como foram superadas. Eu não superei ainda. Outra coisa que eu tava com muita expectativa era sobre a trilha sonora. E novamente, a trilha sonora foi muito entregue, muito entregue. Que trilha sonora maravilhosa, mano. Os remixes das músicas mais antigas do anime, com as músicas novas. A junção dos temas, por exemplo, a junção do tema do Gyu com a junção do tema da Akaza, com o tema do Tanjiro. Nossa, véi. Onde a direção Madruga? Nossa! Mano, que bagulho bom, de verdade. A história, como a gente já sabe, vai direto do ponto após o sacrifício de Ubuyashiki pra fazer aquela armadilha pro Muzan. Então começa com todo mundo caindo no Castelo Infinito, a gente vê os núcleos se separando, nos Hashiras indo cada um pra um canto, os Zenitsu indo pra um canto, o Inosuke indo pro outro, a Kanao pra um canto, e o Tanjiro caindo e jurando que ia destruir Kibutsu de Muzan. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim sobre o filme, porque esse filme merece ser visto no cinema, na sua casa, independente. Esse filme, mano, até gaguejei. Esse filme merece ser visto a qualquer custo. Não a qualquer custo, mas merece muito ser visto. A gente tem os 3 arcos principais do filme. Primeiro é a Shinobu contra o Doma, que a gente vê a batalha, como ela se desenrola. Eu gostei muito da animação dessa batalha, essa batalha ficou muito fluida. O meu ódio pelo Doma, ele foi renovado. Eu não gosto desse personagem, eu acho ele muito podre, eu acho ele sujo. E ele é extremamente debochado, então isso me irrita também. Então tudo ajuda pra eu não gostar desse cara. Tudo. E até um pouquinho sobre minha experiência com o filme, eu achei muito interessante acompanhar não só a história ali, mas acompanhar a reação das pessoas no cinema. Porque a galera tava rindo com o Domo, tava se divertindo com o Domo e tudo mais, e por mais que eu não goste do personagem, eu entendo porque que a galera tava fazendo isso. Mas eu entendo também que, tipo, o cara tava fazendo isso por escárnio, por achar que ele é extremamente superior aos humanos, ele tá acima de tudo, ele é basicamente um deus. E aí, esse complexo de Deus, essa superioridade que ele mostra, é um bagulho que me irrita muito no personagem. Entendo quem gosta, mas eu não gosto dele. E depois disso a gente vai pro Zenitsu, que tá mais sério, ele tá mais resoluto no que ele tem que fazer, porque ele vai tentar resolver a problemática que envolve o mestre dele. No arco do treinamento dos Hashiras, a gente vê que ele recebe uma carta e ele fica extremamente tocado por aquela carta. E isso machucou muito o Zenitsu por dentro. Então, foi mais um motivo pra ele ficar louco da vida com o Kaigaku e ir atrás dele. Quando a gente encontra e finalmente conhece o Kaigaku, a gente vê um cara arrogante, um cara que se acha muito. E a gente começa a perceber ali as diferenças não só de personalidade, mas de habilidade entre o Kaigaku e o Zenitsu. Porque o Kaigaku dominou todas as formas da respiração do trovão, menos a primeira, e o Zenitsu dominou a primeira e não dominou as outras 6 formas. As outras 5 formas, no caso, que são 6 no total. Então a gente vê aí como eles são o completo oposto um do outro. E de certa forma eles se completam, porque um conhece 5 formas e não conhece a primeira, e o outro conhece a primeira e não conhece as outras 5. Não é que não conhece, mas não domina. Então a gente vê nesses opostos
coisas que se completam. O Zenitsu é aquele cara medroso, tímido, sem autoestima, e o Kaigaku é aquele cara arrogante, corajoso e que resolve os problemas com as próprias mãos, que faria qualquer coisa, assim como ele fez, pra se manter vivo e continuar ficando mais forte. Vemos também que quem transformou o Kaigaku num demônio não foi o Muzan diretamente, foi o Kokushibo. Claro que indiretamente é o Muzan que toca todas essas pessoas pra se tornarem demônios, mas quem deu sangue ali no momento foi o Kokushibo. E aí temos o embate entre o Zenitsu e o Kaigaku, que é um embate não só físico, é um embate de valores, um embate de princípios, porque o Kaigaku escolheu um caminho e o Zenitsu escolheu o outro caminho. Eu não vou me aprofundar também, não vou dar spoilers tão grandes, tanto que eu não falei do finalização da luta do Shinobu contra o Domo, porque a gente precisa ver essas coisas. Eu acho que vale menção, mas eu não quero revelar tudo, porque é uma parada que precisa ser vista também. E também, Demon Slayer acabou faz mocota, todo mundo já sabe o final. Mas enfim, temos esse embate, temos o Zenitsu revelando uma nova técnica da respiração do trovão, o Kaigaku fica fulo da vida, pensando que o mestre dele sempre escolheu o Zenitsu pra tudo, que o Zenitsu era o favorito e tudo mais, e aí o Zenitsu fala, mano, você é idiota? O mestre via a gente igual, ele gostava da gente igual, ele amava nós dois, e ele não me ensinou essa técnica, eu criei essa técnica, sozinho. O mestre queria que nós dois herdássemos a respiração do trovão, e você escolheu virar um demônio. Enfim, temos a finalização desse embate, e seguimos para a próxima luta. Não sem antes a gente descobrir que os corvos, junto com o Kekijutsu do Yushiro, eles estão ajudando a mapear o Castelo Infinito com a ajuda da Kiria com as irmãs dele. E aí a gente pode ver que eles estão tendo um trabalho gigantesco fazendo todo o mapeamento do Castelo Infinito. Então assim, é um trabalho sem fim pra encontrar o Muzan, informar pros caçadores e fazer com que eles vão até ele, até o Muzan no caso, e resolvam essa situação de uma vez por todas. Depois disso, a gente vai pra luta que tava todo mundo esperando, que é a luta do Tanjiro, do Gyu Tomioka contra a casa. E meus amigos, essa é uma luta bizarramente boa. A animação, a fluidez, a coreografia, tudo que compõe essa luta mano, é primoroso, é um absurdo de bom. Que filme bom! Mas aí vamos pro elefante na sala, não é mesmo? Porque sabemos que depois do desenrolar dessa luta, temos os diálogos do Tanjiro com uma casa e tudo mais. Aí o Tanjiro relembra as histórias do pai dele, vê o mundo transparente, que é uma nova técnica que permite que ele desvie mais rapidamente, mais precisamente, que ele não precisa revelar a presença, não precisa ter intenções ruins ao atacar, ele só precisa fazer o que ele precisa fazer ali. Depois de tudo isso, a gente vê o flashback do Akaza. Eu vi algumas pessoas falando que esse flashback tá cansativo, que ele tá longo, que ele quebra muito o ritmo do filme, e sim, é um flashback que ele foi estendido, no mangá ele não é tão longo assim, ele quebra o ritmo do filme porque a gente tava vindo de batalhas e frenesi, e do nada, flashback, calma, qual que é a história do Akaza. Eu vi muita gente reclamando disso, diminuindo nota de filme por causa disso, mas assim, eu lembro do impacto que eu senti quando eu vi esse flashback pela primeira vez, e assim, é uma coisa importante, é uma coisa extremamente importante pra história, pro lore do universo, a gente mostrar o porquê do Akaza ser assim. Porque Demon Slayer é sobre isso, não é sobre lutinhas, não é sobre efeitos, é sobre história, é sobre redenção, é sobre ver a perspectiva de outras pessoas sobre a vida. A gente começa a história vendo a perspectiva do Tanjiro, que era um vendedor de carvão, cuidava da família, porque o pai tinha falecido e tudo mais, e ele, como irmão mais velho, tomou a responsabilidade. Beleza. Aí a gente conhece o Rengoku, todo mundo fica fascinado pelo carisma desse personagem e tudo mais, e aí chegou o Akaza. O Akaza, aparentemente, um monstro, um cara sem sentimentos, que só pensa em lutar, que só pensa no mais forte, e que ele quer se tornar mais forte, e não sei o que, e tudo mais. Beleza. E aí a gente chega nesse momento, que é aquele monstro, aquela figura que a gente odeia, porque deu um fim no Rengoku, que era um personagem muito amado. A gente chega nesse momento que foi construído desde o começo da obra, desde a segunda temporada, e a gente conhece quem é realmente a Akaza. Por que é assim? A gente conhece o Hakuji, que era um menino que sofria desde pequeno, que roubava pra cuidar do pai, que apanhava das autoridades, desistiu da vida e foi salvo por um mestre de uma arte marcial, foi cuidar da filha desse mestre. Ou seja, a vida desse cara era lutar pra sobreviver, lutar pra cuidar dos outros. Ele
lutou a vida inteira. E quando ele encontrou um verdadeiro momento de felicidade, pela segunda vez na vida dele, porque a primeira foi quando o pai foi de meet and greet com o mestre do Zenitsu, ele perdeu tudo. E ele perdeu tudo por causa da ganância humana. E aí, além de perder as pessoas que ele amava, ele perdeu a fé na vida, perdeu a fé na humanidade. E aí ele quebrou. E quando ele quebra, ele não quer mais viver naquele mundo, ele não quer mais viver aquilo. E aí ele suprime tudo isso, ele suprime essas memórias. E aí ele se torna um monstro que a gente conhece como a casa. Então, por mais que as pessoas falem que quebrou muito o ritmo, que foi muito longo, eu acho que esse flashback, ele traz tanto sentido, ele traz tanta história, ele traz tanta emoção pra essa história, que eu não faria diferente. Eu não faria diferente, de verdade. Eu não vejo como algo ruim, eu gostei muito da forma que foi feito. Porque a gente pega naquele ritmo, porrada, guerra e não sei o que, e aí a gente fala, tá, mas por que isso tá acontecendo? Por que esse cara tá fazendo isso? E pelo menos pra mim, com esse canal, é sobre isso. A gente vê a visão da casa, a gente vê como o Hakuji vira um monstro, tudo porque os homens fizeram isso com ele, não foi o Muzan. O Muzan transformou ele no demônio, beleza. Só que quem quebrou o Hakuji foram as pessoas, foi a vida que fez isso com ele, entende? A gente tem um encontro do Tanjiro, que é um personagem extremamente empático com esse cara quebrado, com esse cara que não lembra de nada. E o Tanjiro, só por ser quem ele é, faz o Akaza se lembrar de tudo. E aí não é mais o Akaza que tá lutando, é o Hakuji. E é por isso que o Tanjiro acaba ganhando essa luta. Em termos técnicos, sim, o Tanjiro venceu o Akaza em um momento, mas o Akaza não morreu. Ele sobreviveu e ele ia ganhar a batalha. Ele ia ganhar aquela guerra. Só que o Hakuji escolheu parar, porque aquilo que faz dele humano voltou. As lembranças, as pessoas que são importantes pra ele. E de novo em Demon Slayer, a gente tem aquele contato com o pós-vida. Em 3 momentos nesse filme, 3 momentos. Com a Shinobu, quando ela conversa com a Kanai. Com o Zenitsu, quando ele pede perdão pro Jigoro, quase no pós-vida, que é separado pelo rio, que é o rio Senzu? Acho que é Senzu o nome. Que é basicamente o rio que separa a vida da morte, e o Jigoro fala com ele. E aqui, todas as pessoas que o Akaza já amou, que o Hakuji ou o Hakuji já amou, vieram falar com ele e falaram que ele já fez o bastante, que já foi o suficiente, que ele não precisa lutar mais. O Akaza perdeu porque ele perdeu a motivação de luta. Ele perdeu o espírito de luta dele. Ele não tinha por que continuar lutando ali. E aí ele deu a vitória pros caçadores. E é isso que é muito forte nessa obra. Porque ele não é baseado em quem é mais forte. Porque, logicamente, o Akaza é o mais forte ali. É baseado nas emoções, nos sentimentos, no que te faz humano. Então, sim, teve uma quebra de ritmo muito forte no filme por causa desse flashback. Mas eu não mudaria nada, porque é isso que faz essa obra ser tão boa quanto ela é. E é claro que tem muita gente que não concorda com a minha opinião e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Eu gosto muito da obra, tem gente que fala que a obra é mediana e tá tudo certo. Mas é o que eu tava falando com um amigo meu ontem. Eu gosto dessa obra por causa disso, porque ela me traz esses sentimentos. Eu tô numa semana muito difícil da minha vida. Muito trabalho, muita coisa na cabeça. Eu tava estourando de estresse ontem. Eu tava num ponto que eu não tava conseguindo mais trabalhar direito. Eu não tava conseguindo trazer coisas aqui pro canal. Eu tava só fazendo outras coisas, porque eu preciso fazer, porque infelizmente o YouTube ainda não é meu sustento. E aí eu parei e fui ver esse filme. E eu voltei renovado. E aí eu lembrei por que eu comecei isso aqui. E é meio dramático falar assim, mas... ainda mais com um canal tendo 5 meses de vida. Mas eu lembrei porque eu comecei isso aqui. Porque eu quero ajudar pessoas. Eu quero ajudar a mostrar pras pessoas o que eu vejo quando eu assisto um anime. Porque um anime, principalmente shonen, não é só porrada. Não é só aqueles momentos meio tarado. Não é só isso. É sobre emoção. É sobre humanidade. É sobre trazer aquilo que tá dentro de você pra fora de uma forma pura. Seja felicidade, seja um choro, seja uma raiva de um personagem. E durante essa análise, durante essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês, eu senti tudo isso. Eu senti raiva do Doma, eu fiquei triste pelo Hakuji, eu fiquei feliz pelo Zenitsu e eu fiquei aliviado, porque depois de uma semana como a que eu tive, eu consegui parar, gravar um vídeo pra vocês, conversar com vocês. E mesmo que esse vídeo não vá bem, eu tô feliz porque eu tô conseguindo fazer isso. Eu tô conseguindo trazer isso de uma forma leve, porque eu encontrei aqui uma forma de falar tudo que eu não consigo falar no dia a dia, de alcançar pessoas que eu normalmente não alcançaria, e de falar que tá tudo bem você gostar de animes, tá tudo bem você gostar de mangá, tá tudo bem você gostar das coisas que você gosta, mesmo que as pessoas não entendam isso às vezes, e que é incrível ver a evolução dos animes nos últimos 30 anos. Eu tenho 28, beleza, mas eu vejo animes de 80 e pouco, e eu acompanho isso desde que eu me entendo por gente, e ver a evolução disso, tanto técnica, quanto emocional, quanto de profundidade. Eu tenho falado muito sobre Cavaleiros do Zodíaco, que é uma obra que, ao meu ver, ela, em questão de ritmo, ela não envelheceu bem. O ritmo de Cavaleiros é muito diferente
diferente. Hoje a gente demanda um ritmo diferente. Mas essa obra não deixa de ser incrível por causa disso. Não deixa de ter um lugar especial no meu coração por causa disso. E é isso que eu sinto com Demon Slayer também. Eu comecei assistindo o anime. Não, na real não. Eu comecei lendo o mangá, fui pro anime, tô vendo os filmes. E que jornada que isso tem sido. Que jornada, de verdade. Por isso que eu falo que esse filme é incrível. Porque ele desperta muitas emoções dentro de mim, ele desperta muita coisa. E poder ver tudo isso, poder ver pessoas aplaudindo esse filme no cinema, é uma coisa que eu provavelmente nunca vou esquecer. Ainda mais agora, gravado em um vídeo. Então sobre esse filme é isso. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, se esse vídeo tocou em vocês de alguma forma, deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram do filme, o que vocês não gostaram do filme e o porquê disso. Não se esqueçam também que aqui na descrição eu sempre deixo alguns links de materiais que podem ajudar vocês de alguma forma da vida. E se vocês comprarem alguma coisa pelos meus links, vocês vão estar me ajudando diretamente, porque é um link de afiliado. Ou seja, eu indico o produto pra vocês, se vocês comprarem sem custo algum a mais pra vocês, eu ganho uma comissão. Então vocês ficam felizes, eu fico feliz mantendo o meu projeto. E aproveitando, lembrando que eu sempre deixo aqui o meu LivePix, que é o livepix.gg/traz-sua-visão. Se você quiser apoiar o meu projeto de alguma forma, fique à vontade para fazer a sua doação em qualquer valor. Qualquer valor é aceito, eu agradeço demais. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se sempre, a meta é o mundo.